Galera que assiste meu canal, beleza? Aqui é o João Vitor mais uma vez e hoje, meu povo, eu trago pra vocês o quarto episódio desse quadro que é o terror dos famosos que fazem cagada. Nada mais, nada menos que o... Deu merda. E a vítima de hoje é esse cidadão aqui. Então já vai caprichando no like aí embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações do vídeo novo. E se você gosta de forró, estilo Forró Boys, Max do Baile Forró de Derivados, é só acessar o primeiro link que vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, eu sou um merda, meu irmão, merda. Cara, eu sou um merda, meu irmão, merda. Não conhece o Felipe Neto, que eu acho muito difícil. Ele é simplesmente um dos maiores youtubers do Brasil. Ele só perde pro Lucas Neto porque o Lucas Neto era infantil, só por isso. Porque se não fosse o Lucas Neto, ele seria o maior de todos. E ele, desde quando começou a crescer na internet, que tem aquele bando de imbecil que gosta de odiar o povo só por ser famoso, né? Que gosta de odiar o povo gratuitamente. Mas, de um tempo pra cá, esse lance de odiar o Felipe Neto se tornou praticamente uma religião, principalmente depois que ele começou a prestar apoio pro Lula. E o caso do Felipe Neto é um caso atípico, né? Porque não é o caso, tipo assim, ele é o filho da puta, ele é um... Não. A questão é, ele fez várias escolhas erradas durante toda a carreira e que acabou culminando pra fama negativa que ele tem hoje em dia. E é justamente isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui. Não é um vídeo de acusação, não é um vídeo de defesa, é só um vídeo mostrando os fatos, tá? E aí você aí de casa que vai decidir o que realmente é ou não. Eu já sei o que é, mas muita gente infelizmente não quer aceitar, né? Mas fazer o quê? Então vamos por partes. Felipe Neto, ele começou lá pros lados de 2010, né? Com um canal do YouTube chamado Não Faz Sentido. Que eu não sei se era o nome do canal na época ou se era só o nome de um quadro, mas eu sei que nos vídeos aparecia Não Faz Sentido. Como o próprio nome já diz, né, ele falava de coisas que não faziam sentido pra ele, né? Era basicamente o Mamãe Falei, só que sem a parte da Arthur Duval. Naquela época ele fazia vídeo reclamando de absolutamente tudo. De político a livro de história de vampiro. De pôsteres roubados até bandas que usam calças coloridas e cabelos espetados. Você deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E naquela época ele descia a lenha na Dilma, descia a lenha no Lula, descia a lenha no PP, falando que era um bando de ladrão, de safado, não sei o que é verdade. Não vem dizer que não é verdade, porque é verdade sim, vocês sabem. Mas aí depois, lá entre 2013 e 2015, ele acabou largando esse tipo de vídeo. Aí passou a fazer vídeos mais cotidianos. Teve um tempo que ele ficou sumido das redes sociais também. É uma história louca. E aí beleza, tava tudo certo. Ele tinha parado de reclamar de tudo e de todos. Ele tinha parado de ficar falando de política, não sei o que, blá 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 blá. Só que aí ele voltou a falar de política, só que no Twitter. Ele falava nos vídeos dele de vez em quando, mas né, ele acabou se aprofundando demais, né, na questão de falar de política lá no Twitter. Principalmente depois que o Bolsonaro se tornou presidente. E ele vira e mexe, fazia post reclamando do Bolsonaro, fazia post falando que o Bolsonaro não era um bom presidente. Ele até nos vídeos falava. E já tinha aquele lance lá do gado do Bolsonaro, não sei o que, essa porra toda que... Sinceramente, teve uma coisa que essa merda dessa eleição fez, foi... Porra, estragar, mano, o país. Porque desde que esse Bolsonaro apareceu, tudo na internet só quer falar de política, de Lula e de Bolsonaro, de Lula e de Bolsonaro. Tá uma porra, com P maiúsculo. Felipe Neto passou a se envolver muito mais em política e foi cometendo erro atrás de erro envolvendo esta merda dessa política. E o primeiro deles ocorreu lá em 2017 ou 2018, não lembro exatamente. Eu vou botar o ano aí na tela. E teve uma época lá, quando o Marcelo Crivella, ele era prefeito do Rio de Janeiro, que ele simplesmente censurou um gibi porque tinha beijo gay. Aí o Felipe Neto, o que ele fez? Ele pegou e comprou 14 mil desses gibis, que tinham sido proibidos lá pelo Crivella, e distribuiu de graça na Bienal do Livro, como forma de protesto pela censura, que vocês já sabem muito bem por que houve essa censura, né? É aí que tudo começou a azedar. Por quê? Porque os apoiadores do Crivella, dos partidos lá, passaram a ameaçar o Felipe Neto de morte. Só porque ele comprou 14 mil livros que tinham sido censurados.
Pra você ver, né, o quanto esses apoiadores de políticos são malucos. E aí que começou o inferno na vida do Felipe, porque o Felipe Neto teve que começar a ficar dentro de casa o tempo todo, teve que ficar andando com segurança. E os caras que já odiavam ele gratuitamente, aí só encontraram mais motivo para odiar ele. Aí chegamos, né, em 2020. E aí que ele cometeu o seu segundo erro, que foi o quê? Ficar reforçando aquele papo do caralho de ficar em casa o tempo todo, desamordaça e etc e tal. Até aí beleza, né? Ele tava seguindo o protocolo. Só que nesse meio tempo ele tinha dado umas saídas pra jogar futebol. Porque pensa, a pessoa tá lá, seguindo rigorosamente a merda da quarentena. Aí, porra, ninguém aguenta ficar dentro de casa o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, porra? E aí ele foi lá jogar o futebol. E aí desceram a lenha no Felipe Neto por causa dessa porra, porque ele tinha saído de futebol, sendo que ele reforçava, né, o negócio de ficar em casa. Qual que foi o erro, João? Foi justamente ele ter reforçado essa merda dessa narrativa. Por quê? Porque o povo falou, porque o povo começou a chamar ele de hipócrita porque ele não seguia as coisas que ele mesmo falava. Ou seja, se ele não tivesse falado bosta nenhuma, se ele tivesse ficado quieto na dele, ninguém ia encher o saco dele. Porque, porra, quer dizer, iam encher o saco dele sim, mas não iam mas pelo menos não iam ter o argumento de que ele falava pra ficar em casa, né? E esse foi o segundo erro. Agora o terceiro e o principal erro dele, com certeza, foi nas eleições de 2022. Por quê? Porque ele simplesmente começou a apoiar o Lula. Porque o Lula, ele tinha sido descondenado lá porque o imbecil do Sérgio Moro fez merda. Aí o Felipe Neto passou a apoiar, né, a candidatura do Lula, etc e tal. Obviamente para tirar o doido do Bolsonaro do poder. E aí que a internet caiu matando em cima dele mais uma vez. Ele ganhou o rótulo de hipócrita. Por quê? Porque ele passou a vida inteira descendo a lenha no PT, descendo a lenha na Dilma, no Lula, etc e tal. E aí depois, simplesmente, ele passou a apoiar o Lula, né? Tanto que o povo até fala: Ah, antigamente era o maior crítico do Lula e agora é o maior lambe-saco do Nove Dedos. É, foda. Infelizmente, essa má fama que ele acabou tomando por causa dessa porra toda aí se estende até os dias de hoje, né? Tanto que o canal dele, porra, tem quase 40 milhões de inscritos. O vídeo dele atualmente, passar de 1 milhão é muito, tá? Você vê, né, o tamanho do problema. Porque o povo pegou um ranço tão grande dele só por causa da merda da política, que o povo boicota, mano, os vídeos do cara. Pra você ver, né, a merda que deu tudo isso. O conjunto da obra toda é o quê? O maior erro do Felipe Neto foi ter se metido em porra de política. Por quê? Porque na época que ele começou, não tinha essa polaridade toda que tem hoje. Mas hoje em dia, mano, hoje em dia, desde que esse idiota do Bolsonaro entrou no poder, tá essa polaridade dos infernos, que ninguém mais consegue falar de política de forma direita, mano. O povo só sabe brigar e odiar quem não apoia o que ele apoia. Que eu não sei porque caralho apoia também. Ou seja, o erro do Felipe Neto foi ter voltado a se meter em política nessa era desgraçada que tá agora. O que ele devia ter feito? Ele devia ter parado de falar de política na época do não faz sentido. Não se envolver mais em política, não falar publicamente de política, nem apoiando um, nem apoiando o outro, mano. Simplesmente fingiram que a política não existe. Lucas Neto fez isso e hoje em dia não é odiado nesse tanto que o Felipe Neto é. Iberê também fez isso, Iberê Tenório, do Manual do Mundo, nunca se envolveu em política e hoje em dia ele é amado pelos brasileiros. E vários outros youtubers aí que não se envolveram com política e hoje não tem esse ódio massivo em cima que o Felipe Neto tem. E agora já era, mano. Por quê? Porque teve o lance do gibi, teve o lance da pandemia, teve o lance de apoiar o Lula e o lance geral de se envolver com porra de política. A primeira coisa que o Felipe Neto deveria ter feito é não fazer esse protesto dos livros. Porque se ele não tivesse feito essa bosta desse protesto, já teria resolvido metade dos problemas. Segunda coisa que ele deveria ter feito é não ficar falando pro povo ficar dentro de casa durante a pandemia, pro povo não ficar cobrando isso dele. E o terceiro é não ficar se envolvendo com política. Não importa se ele apoiasse Lula, se ele apoiasse Bolsonaro, se ele apoiasse Padriquão, foda-se, mano. Não devia ter declarado apoio publicamente pra ninguém. E a lição que fica é essa, meu filho. Se você é famoso,
semi-famoso, não famoso, ou se você tá querendo ser famoso um dia na internet, pega essa dica, aprende com os erros do Felipe Neto para você não cometer também. Nunca se envolva em política, porque política é uma desgraça. É uma desgraça na vida de quem se envolve nessa porra. Esse caso deu merda, literalmente, de tantas maneiras que não dá nem pra explicar direito. O Felipe Neto simplesmente fudeu com a carreira dele só por causa da política. E se um dia o Felipe Neto reagir a este vídeo, que eu acho muito difícil, eu peço que o Felipe Neto não se ofenda, que o intuito desse vídeo não é ofender, né, o Felipe Neto, até porque o Felipe Neto é a maior vítima dessa história, mas ele também fez por merecer, se envolvendo com merda de política. Mesmo assim, esse negócio de ficar odiando o cara só por causa de política, porra, não dá também não. Isso é putaria. É putaria, mas fazer o que, né? Agora já era. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que de coração que vocês tenham gostado. Comentem outros assuntos que deram merda para que eu faça mais vídeos desse quadro. Muito obrigado por ter visto até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quando nossa luta é verdadeira, empunhamos a bandeira.